Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do MaruziCast. Para hoje vamos falar dos avanços e desafios na área de saúde reprodutiva em Moçambique. Não só questões de saúde reprodutiva, mas também de direitos sexuais reprodutivos. Como vamos, como jovens e adolescentes, em relação a estas duas áreas? Que ganhos tivemos, que desafios ainda temos, e em algum momento trouxemos alguém muito especial e uma pessoa que com conhecimento de causa pode falar com todas as letras sobre este assunto e vão perceber porquê. Estamos aqui hoje com Margarida Como, que é diretora de programas da Coalizão, Associação de Coalizão, em Moçambique, é também ativista social e é especialista de gênero. Seja muito bem-vinda, Margarida. Olá, Fuva. Muito obrigada pelo convite. É um prazer para mim estar aqui no podcast. Bom, Margarida, tu em algum momento, para além de diretora de programas da Coalizão, tens uma história com a Coalizão. Poderias primeiro contar a todos nós como é que surge este envolvimento com a Coalizão, antes de entrarmos no tema. Eles vão perceber porquê depois. Ok, boa. Pronto. Esta veia do associativismo começou bastante cedo. Eu fui ativista desde o ensino secundário e tinha esta paixão pelo trabalho com jovens. Eu também era bastante jovem, recebi um treinamento na altura e comecei a fazer as sessões, debates, palestras, trabalho na unidade sanitária e a garantir que os jovens pudessem ter conhecimento sobre sexualidade, sobre como prevenir-se de ITS, HIV. E na altura, se recordar-se bem, falava-se muito desta questão do HIV, porque existiam muitas informações erradas que circulavam sobre como é que era. Não havia um conhecimento abrangente entre a juventude principalmente, e eu me sentia bastante ligada àquele movimento e pronto, mesmo indo para a faculdade continuei com associativismo, etc. E eu fazia como se fosse um part-time. Trabalhava no período, nos anos em que eu estava a fazer a faculdade, se eu estudasse de manhã, no período da tarde ia à Coalizão, fazia algum trabalho. Eu já estava lá como ativista também. Tive primeiro ativista de uma organização, depois saí para a Coalizão e comecei a fazer o part-time. E fazia mais digitação de dados e também esse trabalho comunitário que eu estava a referir. Pronto, terminei a faculdade e foi direto. Continuei a fazer o trabalho, passei supervisora de campo, responsável por conteúdos em plataformas, que depois talvez poderemos ter a oportunidade de explicar um pouco mais, plataformas de informação sobre saúde sexual e reprodutiva, e depois assessora técnica, inclusive tive a oportunidade de trabalhar fora de Maputo e conhecer um pouco a realidade de fora, porque às vezes nós ficamos numa caixinha na capital e podemos não estar a perceber muito bem o que está a acontecer com outras mulheres, outros jovens das outras partes do país. E esta experiência foi bastante empoderadora para mim, né? E bastante mais esclarecedora. E voltei para Maputo. Agora recebi este desafio da Coalizão de estar na direção de programas. Continuo muito especificamente com estas temáticas que eu estava aqui a explicar: saúde sexual e reprodutiva, violência baseada no gênero, empoderamento dos jovens. Também tem uma componente sobre participação política dos jovens também, que nós estamos a fazer alguns projetos específicos sobre participação dos jovens. Então, este é um pouquinho esta é parte da minha história, né? É de forma resumida, mas pronto, é um pouquinho daquilo que eu sou. E o que é a Coalizão? A Coalizão é uma associação juvenil que foi criada há 20 anos atrás por um grupo de jovens e tem a missão de contribuir para que o adolescente jovem seja protagonista e tenha o exercício pleno dos seus direitos sexuais e reprodutivos.
Nossa visão é que os jovens sejam mais participativos, mais interventivos naquilo que é a agenda, a sua própria agenda como jovens, como juventude. Não esperarem que outros possam fazer por eles, mas que eles também tenham um papel mais ativo. Então, e mais interventivo. Nossa equipa, dizer 92% da nossa equipa são jovens, abaixo dos 35 anos que trabalham. Nós temos a nossa sede em Maputo, mas também temos as nossas delegações, temos escritórios em Nampula, na Zambésia, em Cabo Delgado e em Niassa. E estamos com alguns programas que são apoiados, bastante bem conhecidos, como o Rapariga Biz, que já estávamos até a falar há pouco, que é um programa de referência, o SMS Biz, Vibrações. Temos algumas plataformas que nós usamos para garantir que o jovem tenha acesso à informação de qualidade confiável sobre saúde sexual e reprodutiva. Então, basicamente, esta é a coalizão. Então, Margarida, é um percurso que foi longo, com muitas conquistas, acredito. Falou de vários programas que a coalizão foi desenvolvendo, que participou. Falou de um período em que era simplesmente ativista, em que apoiou este tipo de programas, no sentido de que acredito que tinha uma relação muito mais próxima com jovens e adolescentes nesta altura, de perceber melhor e se calhar até interação entre pares, portanto pessoas da mesma idade que passavam pelos mesmos desafios, mas a Margarida como mais esclarecida porque recebeu uma instrução, mentoria, estava envolvida de certa forma nesses programas, tinha um nível de consciência sobre esses assuntos um pouco mais acrescido com relação aos outros que ainda precisavam de informação, e teve um papel para que essa informação chegasse junto de muitas outras pessoas que trabalhavam convosco nesta altura. Sente que de certa forma houve uma maior abertura em termos de políticas públicas, diálogo público sobre estes assuntos durante os últimos anos? Eu diria que nós estamos a dar bons passos, mas ainda há muito trabalho, né? Dizer, por exemplo, neste momento nós temos aquilo que nós chamamos de Política Nacional de Saúde e Direitos Sexuais e Reprodutivos, que é do próprio Ministério da Saúde, que reconhece essas questões de saúde sexual e reprodutiva como bastante prioritárias. Nós temos um país como Moçambique, que, por exemplo, acho que o protocolo de Maputo é bastante conhecido, que tem diretrizes muito claras sobre que serviços, que estratégias devem ser adotadas e quais são os desafios na área de saúde sexual e reprodutiva. Temos uma sociedade civil bastante esclarecida sobre estes dados, o quão preocupantes os dados na área de saúde sexual e reprodutiva. Falo especificamente de gravidez na adolescência, que nós temos um número muito alto de raparigas a se casarem antes dos 18 anos, que também faz com que a maior parte delas também engravide antes dos 18 anos, que é uma idade bastante sensível e que muitas vezes essas gravidezes são gravidezes de risco. Estamos a falar de um país com taxas altas de infecções por HIV e ITS também, especialmente na camada juvenil, que é o grupo-alvo com o qual nós trabalhamos. Então temos uma sociedade civil, eu quando faço uma avaliação, temos uma sociedade civil bastante consciente dos desafios. Temos um Ministério da Saúde Ministério da Saúde e da Educação, porque, por exemplo, temos também compromisso de educação sexual abrangente, que também está, que também Moçambique é parte, e inclusive tem feito um trabalho para que dentro dos currículos, a nível das escolas, os jovens e os alunos possam ter informações sobre saúde sexual e reprodutiva. Então, em termos de política, nós sentimos que há um avanço muito grande e está bastante claro o que nós devemos fazer e onde queremos chegar. Quando eu falo de um caminho
ainda muito longo por percorrer, é que estamos a ter dificuldade para transformar o que nós já nos comprometemos a fazer em ações concretas e em ações impactantes que efetivamente tenhamos um resultado. Então, este é que é o grande desafio. Como é que nós investimos? Porque um dos desafios que nós vemos é a questão de investimento. Está escrito no papel, temos a estratégia, mas como é que nós estamos a investir recursos humanos, recursos materiais, estratégias, implementação, comunicação, a própria agenda? Será que é o foco do trabalho que estamos a fazer? Então, este é que é o grande ponto. E este é que é o grande desafio. Então, respondendo à sua pergunta, eu diria que vejo, em termos de quadro legal, bastante avançado, mas ainda precisamos de percorrer um grande caminho para a implementação. Este é o grande desafio. E existe uma coordenação, falou aqui de vários ministérios, como o da Saúde, o Ministério da Educação, por exemplo, mas existe uma coordenação multissetorial que envolva, se calhar, outros setores e áreas temáticas que se calhar seriam importantes. Por exemplo, nós sabemos que temos o Ministério da Juventude, que está associado também a questões de desporto, mas que em algum momento tem esta pasta de lidar diretamente ou desenhar políticas, não, ou estratégias de intervenção que em algum momento tornem os jovens como pessoas que conseguem aceder a direitos, conseguem aceder a serviços a nível do país e em algum momento também outros setores, se calhar não mencionamos, que possam de certa forma dentro das suas intervenções ou das estratégias que definem incluir estas agendas de saúde sexual e reprodutiva e direitos sexuais e reprodutivos. Existe esta coordenação multissetorial ou cada uma destas entidades está a articular um processo diferente, se calhar dentro desta agenda ou nem por isso? Ok. Pela nossa experiência, nós trabalhamos como organização juvenil, não temos como trabalhar muito separados do próprio Ministério da Juventude. Então, por exemplo, 3 dos programas que nós implementamos são iniciativas governamentais. Então, a coalizão é uma organização juvenil e por isso faz bastante questão de trabalhar com o Ministério da Juventude e Desportos, agora o Instituto Nacional da Juventude, o Conselho Nacional da Juventude, são entidades ou instituições bastante relevantes para o nosso trabalho e nós temos percebido que esta componente de saúde sexual e reprodutiva é sim parte das intervenções. Nós, por exemplo, tivemos sob liderança nesse caso a antiga Secretaria de Estado da Juventude e Emprego, que estava na coordenação de um programa de referência nacional de saúde sexual e reprodutiva, no sentido de naquele momento era a coordenação do SES e fazem parte dessa iniciativa o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério do Gênero, o Ministério da Justiça, porque tem a componente de saúde sexual e reprodutiva, mas também tem direitos sexuais e reprodutivos que incluem muito a questão de violência baseada no gênero, violência sexual, assédio sexual dentro das escolas, etc. Então, sim, nós vimos a liderança deles, o que para nós é sinal de que sim, estes setores percebem o seu papel e nós temos a oportunidade ainda de ver outros projetos como Eu Sou Capaz, que são referência, que falam sobre essa questão de prevenção de gravidezes na adolescência. Tudo isto é sim intervenção de referência. A pergunta que se faz é suficiente? Sim, porque nós podemos estar a fazer uma intervenção que, por exemplo, está a alcançar 30% da população jovem, 40% da população jovem. Às vezes fazemos intervenções porque não temos fundos suficientes, fazemos uma intervenção, por exemplo, em 2 províncias, em 3 províncias, mas nós somos 30 milhões.
dos 30 milhões, metade são jovens. A pergunta que se faz é: como é que nós garantimos que de forma abrangente esses programas atinjam esses jovens? É por isso que voltamos de novo para o investimento. Estamos a implementar intervenções muito positivas, mas não estamos a avançar a maioria dos jovens moçambicanos. Por isso passam-se 10 anos, passam-se 11 anos, fazemos os inquéritos, por exemplo, de indicador há pouco tempo mesmo, fizemos um inquérito demográfico de saúde que nos trouxe dados alarmantes, que inclusive nós próprios nos perguntamos o que estamos a fazer. Nós tivemos várias sessões em que nós analisamos mesmo os dados do INCIDA, que é o inquérito específico para questões de HIV e SIDA. Também trouxe indicação de que entre os adolescentes e jovens, afinal, a prevalência do HIV aumentou. Estamos a falar de uma faixa etária dos 15 aos 24 anos. E quando analisamos, por exemplo, os dados de prevalência do HIV, estão a estagnar. Nós tínhamos 13% há 12 anos atrás, agora temos 12,5%. Então quer dizer que não variamos muito. Seja lá o que estamos a fazer, seja quais forem as estratégias que nós temos neste momento, são estratégias que só nos ajudam a manter, mas não estão a nos ajudar a reduzir. O que significa que não estamos a alcançar primeiro todos os jovens. Este é o desafio que fica para todos nós. Há um grande número que está sendo deixado para trás porque não conseguimos abranger, mesmo em termos de serviços. Vamos lá falar de serviços de saúde. Uma das estratégias que nós defendemos muito é que em todas as unidades sanitárias do país deve ter um serviço específico para adolescentes e jovens na área de saúde sexual e reprodutiva. Uma porta em que os jovens entram e lá podem encontrar um profissional de saúde treinado para receber o jovem. Não um profissional que há de chegar e dizer: você é muito criança para estar aqui, você quer preservativo por quê? Você, né? Que não vai estar a questionar, mas vai querer entender e melhor orientar aquele jovem. Mas percebemos que há muitas unidades sanitárias que não têm este serviço. Um grande número de unidades sanitárias não tem este serviço. E onde tem, não é acessível para todos os jovens. Então, tudo isto leva-nos a crer que não estamos a investir o suficiente, não é? Nós gostávamos que em todas as unidades sanitárias tivesse uma porta específica para o adolescente jovem entrar. Se quer falar sobre puberdade, se quer falar sobre mudanças do seu corpo, higiene menstrual, que é um tema muito relevante agora na área de saúde sexual e reprodutiva, se quer ter um método contraceptivo, realmente tenha o atendimento adequado. E o que temos agora é um jovem que entra na unidade sanitária e tem que entrar na mesma porta onde as mães mais velhas entram e diz, talvez é a tia da zona, talvez é a vizinha que vou entrar e vai dizer que fulana esteve. Mas a tua filha, eu vi a tua filha hoje na unidade sanitária, o que ela estava a fazer? Então já começou a namorar, então já começou. Então há este receio de entrar num serviço que não seja amigável e que toda a comunidade fica a saber que afinal eu já iniciei a minha atividade sexual como rapariga. Então, ter este serviço específico para adolescente e jovem é um grande desafio. Então, temos programas de referência, mas que não estão a ser replicados. Vamos lá imaginar. Nós agora estávamos a falar do Rapariga Bis, é referência tanto nacional quanto internacional. E é uma iniciativa que está em Nampula e Zambésia. O que nós gostávamos é que tinha que abranger todo o país. E como eu disse, é um programa que estava sob liderança da Secretaria de Estado da Juventude e agora está sob liderança do Ministério da Saúde. É do impacto bastante claro, em termos, porque fazemos mentoria para raparigas. Esta mentoria ajuda no desenvolvimento de habilidades e competências para as raparigas e elas podem identificar dentro da sua comunidade serviços e podem aceder a esses serviços, inclusive com mentoria. Então, por que não replicar isto? Por que não investir isto em outras partes do país? Então, penso que este é um grande desafio que fica para todos nós.
Até porque quando falamos de direitos sexuais e reprodutivos é no sentido de os jovens e adolescentes poderem fazer escolhas na vivência da sua sexualidade. Mas quando falamos de escolhas ou quando em algum momento há provisão de serviços, claro que os serviços têm que ser assertivos, como esteve a explicar, a forma de intervir, não é? A forma de acolher, quando os jovens tentam aceder a esses serviços é crucial para que corra bem. Mas o que se pretende com esses serviços é que os jovens façam escolhas assertivas e escolhas informadas. Não é? Escolhas informadas no sentido de que terá acesso a um pacote, por exemplo, relativo à saúde reprodutiva, falando em especial para as jovens mulheres e raparigas, em que acede à unidade sanitária, até pode ser para falar sobre aspectos de contracepção, porque já iniciou com a atividade sexual, mas que em algum momento não sabe como fazer isto. Muitas vezes até nem sabe que existe uma ferramenta própria que pode garantir com que viva a sua sexualidade, que possa escolher, se calhar, em que período quer ter filhos, se quer ter filhos, quantos quer ter, né? E quando acede a esses serviços, realmente tem que estar lá alguém que tem disponibilidade total para conversar e para explicar como isto funciona, quais são os tipos de contracepção e se calhar até fazer a avaliação necessária para verificar qual método contraceptivo seria eficaz para esta pessoa que acede a este serviço. Mas gostava de entrar pelo lado da questão da mudança comportamental associada à escolha informada. Sente que em algum momento há alguma assertividade, passa a repetição, assertividade no sentido de os programas que nós desenhamos, tanto a nível do governo, assim como desenhados pela própria sociedade civil, garantem uma inovação permanente para que possamos atrair estes jovens e adolescentes aos serviços. Está-se realmente a inovar em técnicas de persuasão, técnicas de diálogo, técnicas de aproximação para que possamos facilitar, porque temos aqui dois lados. Temos os lados das comunidades que não têm acesso, porque os programas não chegam até aquelas regiões, mas temos o lado também dos jovens e adolescentes que estão em zonas onde temos os serviços, temos as campanhas, mas que simplesmente não se identificam com aquelas abordagens. E tem toda a razão. Um dos aprendizados que nós fomos tendo ao longo dos anos de implementação é que tu tens que falar a língua do jovem. Se o jovem está a dizer essa cena, então tu também tens que dizer essa cena. Se o jovem diz brada, se ele entende a palavra brada e se ele se identifica com isso, por que quando estiveres a fazer o teu material, tu não escreves mesmo brada e falas na primeira pessoa com ele? E aos poucos estamos fazendo um exercício de incorporar esta linguagem. E volto ao início, nós sentimos que falar de jovem para jovem é muito melhor. Nós sentimos que a intervenção de pares, ela é bastante eficaz quando temos um outro jovem que é capacitado, que é treinado e fala sobre estas questões de forma aberta e sem tabus com outros jovens. Porque quando nós não temos uma educação compreensiva, aberta sobre questões de saúde sexual e reprodutiva com os adolescentes e jovens, não funciona. Se lembrar, se nós tínhamos antes havia um slogan, dizer o SIDA mata, falava-se muito disso. E a ideia era usar o medo para educar. E depois se viu que essa perspectiva não é a melhor. A melhor é falar de forma compreensiva com o jovem, o que são ITS, o que é isto, por que deves te prevenir, etc. E nós percebemos que
sim, há uma tentativa de nos reinventarmos para podermos falar na mesma língua do adolescente jovem, mas ainda há bastante desafios. Uma das coisas que nós percebemos, por exemplo, nos últimos anos, é que parou-se de investir em programas desses de comunicação, prevenção para adolescentes e jovens. Começou-se a investir mais em programas de tratamento, não é? Tratamento, que também é uma componente importante, mas sentia-se que já não, isso já não é perspectiva, os outros vão fazer. Quem é que vai fazer? É por isso que os últimos dados mostram que afinal os jovens não têm, porque os jovens há 20 anos atrás, outros hoje são adultos. E os jovens de hoje, o que estamos a fazer com os jovens de hoje? Então, já se perdeu aquele hábito de você ver uma televisão que dá-se tempo mesmo para falar sobre questões da HIV. Agora vemos uma televisão, não é criticar, mas criticando, que nos horários nobres, etc., está a falar mais de bebida, não é? Está a promover mais bebida, mas dificilmente tu encontras um spot, um vídeo que fala efetivamente sobre saúde sexual e reprodutiva. E as questões de contracepção que estava a dizer, as questões da adolescência, de sexualidade, são questões diárias, não é? Então, agora que estamos a nos deparar com os dados, é que estamos a perceber que não, nós precisamos nos aproximar desse jovem. O que é que o jovem está a falar agora? Por isso, nós, por exemplo, uma estratégia que estamos a usar são os influencers, porque os influencers realmente conseguem alcançar esses jovens. Eles sabem o que é que os jovens de hoje estão a precisar. E através da participação dele, dos vídeos deles, eles participam dos nossos treinamentos, por exemplo, e usam as lives deles para falarem sobre esses assuntos. Então, esta é uma estratégia de aproximação, é uma estratégia para que os jovens possam perceber de melhor maneira, de maneira mais simplificada sobre estas questões. Nós temos agora, por exemplo, uma plataforma de SMS, onde o jovem pode fazer perguntas na plataforma, por exemplo, o que é HIV, o que é preservativo. E do outro lado tem uma equipa que foi treinada sobre a linguagem. Por exemplo, a maneira como respondes: olá, brada, HIV é isto, não esqueça, né? Então ele sente que não, eu estou a ter uma conversa sim com um profissional, com alguém que entende e vai me dar a informação de qualidade, mas a linguagem que está a usar é uma linguagem de tu para tu, é uma linguagem que eu entendo, com a qual eu me identifico. Então, eu acho que, mais uma vez, temos que replicar cada vez mais este tipo de intervenção. Isso, sim. E quando falamos de usar a mesma linguagem que os jovens e adolescentes, falamos mais de linguagem porque realmente hoje em dia a comunicação é uma ferramenta muito poderosa, principalmente a comunicação digital ou virtual, como queiramos chamar. Muitos jovens estão realmente a usar telemóveis, muitos jovens e adolescentes estão também, embora exista a questão da idade, né? A partir dos 18 anos, muitas redes sociais não permitem que adolescentes abaixo dos 18 anos acedam a essas plataformas, porque às vezes não há um filtro sobre a informação que recebem ou sobre a informação que é inserida nesses espaços. Mas, falando de jovens para jovens, será que as respostas ou as reais ferramentas, as reais estratégias de intervenção não estejam com eles próprios como jovens? Existe uma nova dinâmica nos últimos anos em projetos de intervenção comunitária, desenvolvimento comunitário, que é a ferramenta do desenho centrado no humano. Quando nós, em algum momento, traçamos a intervenção, mas quem nos dá todas as balizas ou as diretrizes de como esta intervenção deve ser traçada é a própria pessoa da comunidade. Neste caso estamos a falar de jovens e adolescentes. Não acha que em algum momento, antes de se começar
em implementar os projetos, não se deveria fazer um trabalho de prototipagem nas comunidades, até porque, bom, falando do nosso país, como Moçambique, somos um país com muita diversidade. Temos várias etnias repartidas por várias regiões do país, províncias, distritos, localidades. Temos várias línguas, que não são poucas. 23. É verdade. Temos contextos culturais totalmente diferentes, não é? Normas sociais ligadas mesmo à tradição e à cultura de cada região também diferentes, quer dizer, é uma diversidade. E há muita riqueza no meio dessa diversidade. E quando fala, por exemplo, da questão da expansão dos projetos ou da definição de em que região trabalhar, se calhar seria assertivo aprender daquelas comunidades, daqueles jovens que estão lá, que tipo de dinâmicas do dia a dia eles têm e que possam facilitar com que eles realmente consigam acatar certas informações ou aceder a certos serviços. Então, será que não seria esta via a mais adequada? Porque muitas vezes podemos implementar e correr bem na cidade de Nampula, mas implementar numa região como Balama e Niassa e não correr tão bem. Eu concordo plenamente. Normalmente, quando nós queremos avançar para expandir, não é? para uma nova zona ou iniciar uma intervenção, nós precisamos fazer um mapeamento das normas, precisamos de fazer um mapeamento dos fatores sociais que contribuem para que aquele problema ou aquele desafio que nós queremos resolver realmente aconteça, para nós percebermos com quais intervenientes nós devemos trabalhar. Nós temos o hábito de usar o modelo socioecológico que fala a partir do individual, depois a nível familiar, depois a nível comunitário, depois a nível social. Como é que todas estas pessoas, instituições, etc., que estão à volta daquele indivíduo que nós queremos intervir com ele, realmente interferem, não é? Ou contribuem para um certo comportamento com um certo problema que nós estamos a identificar. A questão da análise de gênero, que é um hábito que em todos os projetos é importante, do qual nós inclusive buscamos deles próprios como beneficiários quais são os seus pontos de vista e usamos esses pontos de vista para elaborar os nossos projetos, ou pelo menos fazer a revisão porque tu podes ter uma ideia, mas quando vais ao terreno teres encontrar uma realidade. Exatamente, diferente. Tens uma realidade bastante diferente. Então nós temos usado essas abordagens para desenhar as nossas próprias intervenções e sentimos que isto é muito importante. O pré-assessment, a pré-avaliação são ferramentas que nos ajudam efetivamente a implementar algo que seja mais impactante para os jovens. Então eu concordo com o que está a dizer, que é importante avançar, a perceber em que meio nós estamos, em que meio nós queremos intervir. Me recorda, inclusive, que nós estivemos a conversar com os jovens. Onde é que vocês encontram informações? Num daqueles estudos, onde é que vocês encontram informações sobre saúde sexual e reprodutiva? Eu quando tenho uma dúvida eu vou para o Google. Ok? E uma das coisas que nós percebemos é que os jovens vão para a internet e quando baixava, quando começavam a aparecer os conteúdos, já apareciam conteúdos do Brasil, conteúdos, né, de Portugal, conteúdos de Moçambique, como é que é? E me recordo que mais tarde surgiu uma iniciativa que nós criamos um website, que neste momento está online, um website só para questões de saúde sexual e reprodutiva e com informação sem tabu para os jovens de 16, 15 anos, jovens e adolescentes a partir dos 10 anos podem aceder com linguagem simples. E agora, é uma iniciativa, estamos há 2 anos e agora tem
mais de 30 mil jovens a acederem àquela plataforma. Mas quem que deu a ideia? A ideia não veio de alguém que estava sentado no escritório e disse, vamos lá abrir um site. Não, veio dos próprios jovens, quando eles disseram que eu quando baixo coisas que não são de Moçambique, que não têm a linguagem de Moçambique. E eu acho que para nós foi uma lição bastante importante de que este exercício de ouvir os jovens é muito relevante para nós construirmos as nossas intervenções. Eu acho que este deve ser um hábito, algo contínuo que deve inspirar as organizações e todos que querem efetivamente apoiar esta área de saúde sexual e reprodutiva, porque só assim é que funciona. E em algum momento, para além da provisão de serviço, sente que existe um certo trabalho para também influenciar os jovens e adolescentes a pensar no futuro. Digo futuro porque muitas vezes as escolhas, quando elas não são informadas, porque não temos acesso a estas escolhas informadas, ou quando em algum momento, tendo até acesso, fazemos escolhas que em algum momento não colaboram para que possamos cumprir com coisas simples, não é? Digo simples, é relativo, também temos muitos desafios na área da educação no nosso país. Ainda há muitos jovens e adolescentes que concluem o ensino primário e não têm acesso ao ensino secundário ou têm acesso a esses níveis de ensino, mas com várias dificuldades. Mas existe o lado de, em algum momento também, respeitar certas fases da vida, concluir os estudos, poder, depois de concluir os estudos, aceder a desenvolvimento de habilidades ou fazer isto em paralelo, para que no futuro possa em algum momento estar apto ou em condições de construir uma família, não é? Estar em condições de participar financeiramente dentro da sua própria família. Então, isto não está desassociado, porque muitas vezes quando falamos de uma gravidez precoce ou indesejada, num período em que não estamos devidamente preparados. Falo preparados porque a gravidez é de ambos, da menina e do menino, não é só da menina. Vamos falar disto a seguir. Sim. Então nós estamos preparados, não é? Para aquela fase, quer dizer, uma vida nova que está na nossa responsabilidade exige também de nós um certo esforço para poder cuidar desta nova vida. Então, será que os serviços em algum momento, não só os serviços, mas também as dinâmicas que nós criamos nas comunidades, tentam influenciar este diálogo do porquê de aceder a esses serviços? Porque muitas vezes pode não haver uma compreensão, uma clareza de que, ok, se eu vou aceder a um serviço de planeamento familiar, ou um serviço de contracepção, ou se vou em algum momento ouvir uma certa informação sobre o meu período de puberdade, bom, são meramente questões biológicas, não vai ter nenhuma influência sobre a minha vida. Então existe esta outra parte de dialogar com os jovens sobre o futuro. Eu gostava mesmo de abordar essas questões. Quando nós falamos sobre saúde sexual e reprodutiva, nós pensamos que é só jovem, rapaz, rapariga, serviço, dar informação, aceder. Não, é muito mais do que isso. Há fatores culturais, fatores sociais que estão muito ligados ao trabalho que nós fazemos. Por exemplo, estava a dizer muito bem, nós temos 23 línguas nacionais e cada região tem sua forma de ver e fazer as coisas e olhar para esta questão da sexualidade de forma bastante própria. Temos a componente dos ritos de iniciação, etc., que estão muito ligados a estas questões de sexualidade. E uma das coisas que nós percebemos é que é bom quando nós vamos
olhar para este rapaz, para esta rapariga como um todo. Por exemplo, nós percebemos que os dados mostram que a rapariga nasce, cresce e a partir dos 12, 13 anos, o plano de vida que ela tem é casar-se com alguém, ok? Passa pelos ritos de iniciação e casa-se com alguém. A pergunta que se faz é porquê? E quero relacionar com o que eu estava a dizer há pouco. Há fatores culturais, fatores e normas associadas a este comportamento. Então, não é só falar de um serviço especificamente, mas é ajudar esta rapariga a ter um outro prisma, este rapaz a ter um outro prisma sobre plano de vida. O que é que eu quero para a minha vida? Tu tens um rapaz, os dados também mostram que grande parte da população moçambicana começa a desistir a partir da 5ª classe, sai mesmo da escola. Estuda a primeira, segunda, basta aprender a ler e escrever, sai da escola. Quando tu vais ter com aquele rapaz, se está em Memba, em Nampula, diz que não, eu quero ir à mina de ouro, quero trabalhar lá, não vale a pena eu continuar a estudar. Ok? Aí a pergunta que tu podes fazer logo em seguida, como é que depois este faz a vida? Porque ele depois quer começar a trabalhar, porque ele acha que logo em seguida pretende ter uma família e depois, para poder sustentar essa família, não vale a pena perder tempo na escola. Então, mesmo as questões ligadas à sexualidade têm a ver com um plano de vida, ok? Então, tu tens que empoderar este rapaz, esta rapariga, para perceber que há algo além, não é? Há algo além de eu, como rapariga, passar pela minha menarca e encontrar alguém para me sustentar. É preciso tu fazeres este rapaz perceber que há algo além de só aprender a contar e saber pegar dinheiro. Mas eu posso efetivamente fazer uma faculdade, posso... E os números também mostram que grande parte dos que fazem faculdades são as mulheres. Os homens não fazem faculdade porque ele que precisa é ter dinheiro, fazer qualquer coisa aí está. E uma das coisas que nós percebemos é que, sim, é preciso nós, muito cedo, ajudarmos estes jovens a terem uma visão muito mais panorâmica do seu potencial, né? Muito mais abrangente do seu potencial. Que pronto, deixa-me eu fazer o ensino primário sim, mas não é tudo. Deixa eu fazer o secundário, depois fazer um ensino superior ou criar um negócio, criar uma ideia, inovar, fazer um curso técnico, aprender a fazer alguma coisa, em vez de eu entrar para as drogas, em vez de eu manter relações sexuais desprotegidas, em vez de eu casar-me com alguém muito cedo, em vez de eu pensar em um sugar daddy ou qualquer pessoa para me dar dinheiro. Então, tudo que tem a ver com saúde sexual tem a ver com vida, mesmo o plano de vida do jovem. Então, é isto que nós estamos a construir. É por isso que agora, por exemplo, nós como organização, nós investimos muito em iniciativas que tu encontras o jovem uma vez, já está. Nós investimos em iniciativas de mentoria, iniciativas de coaching, né? De trabalhar com o jovem por um período de tempo. Por exemplo, trabalhar com o jovem por 3 meses, 4 meses, com um protocolo, com um documento, com temas específicos sobre educação, sobre participação política, sobre saúde sexual e reprodutiva. Você conhece a unidade sanitária, sabe onde pode encontrar serviço. Então, não é trabalhar só, conhece preservativo? Pretende usar? Pronto, já está, já fiz o meu trabalho. Não, já não é mais isso. Isso já não funciona. E essa abordagem já não funciona agora. Agora tens que sentar mesmo com o jovem e trabalhar com ele por um pouco de tempo. Aí tu vais voltar daqui a 10 anos, vais encontrar um resultado que continua. Independente de tu teres passado daquela área, já não estares com aquela iniciativa, mas o resultado daquilo que tu fizeste vai continuar, porque as pessoas estão lá e foram mentoradas de forma contínua, né? E de forma realmente que valeu a pena.
que tu consegues ver o resultado. Yeah. Mas tem um lado assim bem controverso desta vertente de conversar com jovens adolescentes sobre plano de vida, que é a vertente do horizonte. O horizonte quer dizer que eu construo, né? Que são as metas que eu tenho. Eu consigo observar além, ver-me licenciada, ver-me com algum curso técnico, ver-me em algum momento com alguma posição de destaque na sociedade, porque as condições à minha volta permitem que eu tenha este horizonte. Conversar com uma menina que está na Mafalala e que tem a UEM a menos de 2 quilômetros pode ser diferente de conversar sobre o futuro, sobre o plano de vida com uma menina que está em Metangula, em que para aceder ao ensino secundário tem que percorrer cerca de 30 quilômetros a pé, porque nem sequer tem transporte e nem conhece a configuração física do que é uma escola secundária, por exemplo. Conversar com um menino que está na Matola e que em algum momento ao seu redor tem várias instituições de formação técnico-profissional, tem universidades, tem transporte público, sobre aceder a estas oportunidades, correr atrás disto e pensar de certa forma, ou de forma futurística, né? Pensar em aceder a esses espaços para viver em algum momento com mais dignidade, pode ser diferente de conversar com um rapaz que está em Chiure ou que está em Malema e que em algum momento todas estas instituições estão completamente distantes e não conhece esses locais. A única coisa que conhece, como bem disse, é um espaço de garimpo que está ali próximo e que os rapazes que estão lá conseguem comprar uma bicicleta com o lucro daquele garimpo. Então, será que esta dimensão também não é crucial para que em algum momento muitos jovens que estão em espaços sem privilégios tenham esta limitação? Sem dúvida. Eu até podia desafiar a fazer um pequeno exercício. Vamos para um distrito qualquer lá rural, eu vou dar exemplo, Larte, né? Nampula, ou Montepuez lá no fundo, até Montepuez, vale a pena. Fazer um grupo de jovens e perguntar, jovens de 13, 14 anos, perguntar, até pode ser um pouco mais tarde talvez, melhor dizer 11, 12 anos, perguntar o que você quer ser quando crescer. E fazer o mesmo exercício na cidade de Maputo, na cidade de Matola, como estava a dizer, o que tu queres ser quando crescer? Se falares de Maputo, onde começar a dizer advogado, polícia, gestor de uma empresa, engenheiro. E sobre esta dimensão familiar, quando dá exemplo do rapaz que quer ir ao garimpo do ouro, tem a dimensão das escolhas também, do poder de escolha dentro de uma família. Estamos numa sociedade patriarcal, que é uma sociedade em que o sistema em algum momento está orientado para que os homens possam em algum momento aceder à participação pública, né? Seja trabalhando, estudando, quer dizer, sempre o homem é um rapaz numa casa que não participa do cuidado, né? Do cuidado do dia a dia, cuidar da casa, cuidar dos filhos, das tarefas domésticas. Portanto, acaba ele tendo mais tempo para participar publicamente, para lidar com o mundo exterior, até tendo espaço de poder até pensar o que ele quer fazer fora daquele espaço. E acaba sendo ele também o provedor, porque ele saiu, está a vender capulanas, está a vender alguma outra coisa que a mulher já cultivou na machamba, e em algum momento as mulheres e raparigas não têm tido esta oportunidade. E quando falamos de uma dimensão patriarcal, não estamos a falar só de espaços rurais, estamos a falar também de espaços urbanos. Estamos também a falar de espaços urbanos. Entretanto,
mesmo nesta perspectiva, quando eu falei do exemplo aqui do rapaz que quer ir ao garimpo, quer dizer, ele tem este poder de escolher. Esta menina já não tem este poder de escolher. E ainda que aceda aos serviços, tem o desafio de voltar para casa e está numa família que em algum momento não compreende o porquê dela ter que usar um método contraceptivo, o porquê de ela ter que pensar no futuro, se em algum momento há uma outra forma de estar naquela comunidade que para os olhos da comunidade é mais assertiva, que é aceder a um casamento, não é? Tornar-se uma mulher casada, cuidar dos seus filhos, cuidar da casa, ou se ainda não está em idade de se casar, tem que apoiar a mãe na busca d'água, tem que apoiar a mãe a cuidar da casa, enquanto os irmãos têm este privilégio de ir à escola. Então temos também uma alimentação dentro da própria família. Tem sido fácil, tem sido eficaz trabalhar com as famílias, com as lideranças. Ainda existem barreiras contínuas destes outros intervenientes ou já começam um pouco a desbloquear? Eu diria que está claro para nós que nós temos que usar abordagens transformativas de género se nós quisermos resultados palpáveis. Nós temos visto que intervenções que só empoderam e melhoram a voz, o conhecimento do rapaz e da rapariga são insuficientes. Então, agora temos entrado mais. Quem são os parceiros desses jovens? Quem são os pais, parentes, a comunidade? Quem faz parte daquela comunidade? E quando falamos da relação dos sexos opostos, digo sexo porque gênero há vários. Quando falamos da relação de sexos opostos, rapazes e meninas, ou jovens homens, jovens mulheres, existe o lado também da questão responsiva, com relação à gestão da própria saúde sexual e reprodutiva. E quando digo responsiva, falo da corresponsabilidade sobre as ações que todos tomamos como jovens e adolescentes. Posso dar exemplo da gravidez, que muitas vezes quando a menina surge grávida, ou vem dizer na família que está grávida, ou apresenta-se na comunidade e diz que está grávida, ou mesmo até na unidade sanitária, sempre é ela culpabilizada. De certa forma, sempre recai sobre as meninas e sobre as jovens mulheres esta culpa da falha, não é? Da dita falha. Temos o lado da educação sexual abrangente que vem ao momento desmistificar isso e ensinar aos jovens, de certa forma e adolescentes em geral, que existe essa corresponsabilização. Que é importante refletirmos no fato de terem sido duas pessoas a praticar um ato sexual e que essas duas pessoas em algum momento é que estão nesta situação de gravidez, né? Quando dizemos isso, as pessoas logo saltam assim a tampa e dizem: não, a menina é que está grávida, não é? O feto está dentro da barriga dela, não está no rapaz, não é? Sempre há uma tendência de rebater, não é? E de afirmar categoricamente que realmente a principal responsável é esta rapariga. E muitas vezes de família para família até dizemos: ok, então vai ficar lá na sograria, não é? Porque aquela família é responsável por cuidar desta gravidez. Nunca é aquele rapaz ou aquele jovem é responsável. Quer dizer, há sempre esta dinâmica de colocar a mulher no centro da culpa e na responsabilidade de gerir esta situação. Então, conseguem em algum momento expandir essa perspectiva da educação sexual abrangente dentro das comunidades?
Com certeza. Uma das coisas até que nós percebemos é que enquanto tu falas sobre prevenção, etc, com raparigas, tens que também criar um protocolo específico de trabalho com rapazes. E se não fizeres isso, não fizeste nada, ok? Porque nós, por exemplo, estamos a querer desenvolver capacidade de negociação do uso do preservativo para a rapariga. Mas ela vai negociar com quem? Com o rapaz. Por quê? Porque sabemos que naquela relação, muitas vezes quem tem voz, quem define é a figura masculina. E ensinar sobre responsabilidade é também parte do nosso pacote. Nós não podemos só querer empoderar, fortalecer a capacidade das mulheres sem fazer nada com os rapazes. E sim, percebemos que grande parte, sim, são as mulheres, sim, são as raparigas. E o rapaz sempre é aquele que até foge da responsabilidade. Então, uma das coisas que nós percebemos que tínhamos que incluir no pacote, por exemplo, de mentoria, porque a coalizão já tem experiência de trabalho de mentoria também para rapazes, está em programas com instituições de referência como a Open, etc., que também fazem mentoria de rapazes. Uma das coisas que nós percebemos é que além desta componente sobre masculinidades positivas, a componente sobre questões de género, etc, nós tínhamos que incluir esta componente sobre a responsabilidade, sobre a atitude em relação à sua sexualidade. Porque eu tenho a ideia de que se vier com um filho eu vou dizer que não é meu. Não. Ok? Tu não podes ser aquele vetor de ITS, vetor de uma gravidez na adolescência. Tu tens que ser um rapaz, um homem que realmente toma responsabilidade pelos seus atos. Que essa coisa de entrar para a vida sexual não é uma coisa leviana, não é? Tem que ser uma coisa que é feita assim, mas com responsabilidade. E paternidade responsável, no sentido de você também tem a obrigação, porque você vai estar, o teu nome vai estar no BI, na certidão de nascimento daquela criança, que esta criança é filha do... Então quem é este fulano? E como é que ele vê a vida, esta nova vida que ele mesmo trouxe ao mundo? Então tudo isto é um processo que tem que ser feito de forma bastante responsável. Então, uma das nossas estratégias é incluir estas temáticas dentro dos nossos programas de mentoria. Bom, Margarida, o tempo já nos foge. Eu sempre costumo dizer aqui nos outros episódios, poderíamos levar uma vida a falar sobre este assunto, até porque mexe com a maior parte da população do mundo, que é a juventude. Que ainda tem um futuro por alcançar, no meio de tantas incertezas, desafios e oportunidades. Quer dizer, temos que nos desafiar a realmente fazer escolhas, não só informadas, mas também assertivas, e que possam colaborar para que possamos ter dignidade, viver o nosso dia a dia com alguma paz, de forma pacífica, com acesso a meios, e que possamos também ter certa liberdade de ser quem queremos ser na sociedade e na comunidade em que estamos. Muito obrigada De nada, por esta rica prazer. conversa. Dizer que o vosso trabalho, eu acredito que muitos jovens e adolescentes do nosso país conhecem muito bem o trabalho da coalizão, pelos brilhantes programas que faz diretamente de jovens para jovens, e tem conseguido alcançar, ainda com tantos desafios ao longo deste tempo, principalmente de expansão, como citou ao longo da nossa conversa várias vezes, tenta aceder a outros espaços. Quem diria que pudessem existir intervenções em Niassa, que foi uma província que por muito tempo não tinha lá intervenções de peso em relação a estas áreas de saúde sexual e reprodutiva e direitos sexuais e reprodutivos. Margarida, uma mensagem para as meninas e os rapazes, jovens em geral, que nos assistem lá de casa.
uma mensagem de apelo, uma mensagem de aconchego, uma mensagem de esperança? Olha, eu iria dizer àqueles que nos assistem que tu, jovem, tens um grande potencial e para alcançar este potencial precisas de efetivamente fazer um plano de vida, e esse plano de vida vai incluir questões ligadas à sexualidade. Então, aprender sobre sexualidade, ter curiosidade para buscar os serviços, os programas que estão à sua volta, será um passo muito importante para o teu próprio desenvolvimento. Então, a mensagem que eu ia deixar ao jovem é que continua a procurar informação acertada e nos locais que vão te influenciar de forma positiva. Esta que seria a minha mensagem, porque como jovem tens um potencial e que podes alcançar esse potencial. E fica um desafio para todos os atores sociais, em específico o governo e outros atores, que é necessário investir na provisão de serviços de qualidade para o jovem. É necessário focar na área de saúde sexual e reprodutiva, que tem bastante a ver com o desenvolvimento e crescimento do próprio jovem. Então este que seria o meu desafio para estas instituições. Bom, muito obrigada mais uma vez, Margarida. Obrigada a todas e a todos que acompanharam-nos em mais um episódio do MaruziCast, em que falamos dos avanços e desafios nas áreas de saúde sexual e reprodutiva e direitos sexuais e reprodutivos, com a Margarida Como, que é a diretora de programas da Associação Coalizão, ativista social e também especialista de gênero, com uma vasta experiência nestas áreas e que ainda continua a trabalhar e a desafiar-se a traçar estratégias e ações que possam engajar mais jovens e adolescentes a melhor viver a sua sexualidade e aceder a estes direitos reprodutivos e aceder também a serviços para cuidar da sua saúde sexual e reprodutiva. Dizer que o MaruziCast é realizado, acontece em parceria com o Museu da Mafalala e com a Associação Iverca, que desde já agradecemos pelo acolhimento e por esta parceria brilhante que temos para fazer chegar informação para garantir escolhas informadas e assertivas para todos os jovens e adolescentes, em especial jovens mulheres e raparigas do nosso país e além fronteiras, para quem nos acompanha e que percebe ou que fala a língua portuguesa. Obrigada, sigam-nos nas nossas páginas de Instagram e Facebook, MaruziCast, subscrevam a nossa página no YouTube.